uma palavra que vai trazer uma tremenda espiritualidade e revelação dos céus para você. É algo simples, mas muito prático, algo que a gente precisa, que a igreja precisa, que você precisa aprender, que eu preciso aprender. Nas pequenas coisas, a nossa iniciativa faz tanta diferença. E às vezes nós estamos muito aquém do que podemos ir, só porque não temos iniciativa. Então, um texto de Provérbios, na linguagem de hoje, não quero entrar em detalhes, mas é a linguagem de hoje que apresenta essas palavras, essa versão única. As outras linguagens trazem um texto bem diferente, mas na linguagem de hoje, Provérbios 11, versículo 16, fala algo muito curioso. Ele diz assim: o preguiçoso nunca terá dinheiro, mas quem tem iniciativa acaba ficando rico. Então, já é algo que desafia você. Quem tem iniciativa acaba recebendo alguma coisa. Então, aqui o texto está falando de dinheiro, mas não é sobre isso que a gente vai falar hoje, né? Mas é um texto que nos desafia. Ele está dizendo que o preguiçoso, ele nunca terá dinheiro, nunca terá nada. Mas quem tem iniciativa acaba ficando rico. Diga assim: eu quero ter iniciativa. Então, de que a gente vai estar falando, irmãos, sobre essa iniciativa? O que significa isso? Bem, iniciativa é um traço no seu caráter. Eu fui dar uma pesquisada e olhar, assim, o que significa a palavra, o que a psicologia fala sobre isso. E é simplesmente, de fato, um traço no caráter. Algumas pessoas têm mais iniciativas do que outras. É muito perceptível isso no casal. Quando um dos casais, né, um dos cônjuges, não tem iniciativa e o outro tem muita iniciativa, isso dá um problema, irmãos. Quando o maridão é aquele maridão parado, ele não faz muita coisa, não. Ele trabalha, mas ele não resolve nada, ele não troca a lâmpada, ele não coloca o lixo para fora. Meu Deus, esse negócio de lixo para fora lá em casa é uma dificuldade, mas eu coloco. Hoje mesmo eu coloquei. Então o maridão não coloca o lixo para fora, o maridão não faz, e a esposa passa na frente do marido. Se deixar, é ela quem sobe no telhado e troca a telha que está quebrada e tira os vazamentos. Tem alguma mulher aqui assim hoje, irmãos, que resolve o negócio? Que Deus dê a você, homens, ou que torne o teu marido com maior iniciativa do que a tua, em nome de Jesus. Então, a iniciativa é um traço no caráter. Fala de termos um ânimo pronto. Um ânimo pronto. O que a gente vai falar um pouquinho sobre o que te impede de ter iniciativas, mas aqui a gente já aprende. Esse ânimo indisposto, essa falta de prontidão é que tira a tua iniciativa. Então, iniciativa fala de traço no teu caráter, do teu ânimo, da prontidão do teu ânimo, da capacidade de executar antes dos outros. E a gente vai ver aqui que iniciativa não é a capacidade de executar, não. Iniciativa é a capacidade de executar como um precursor, é antes. E você vai ver uma história aqui que não adianta você fazer depois. Isso não é iniciativa. E em alguns casos, de fato, você já perdeu a oportunidade. E por fim, a iniciativa também é uma capacidade de tomar decisões. Então, pessoas que têm, por temperamento, que têm dificuldade de tomar decisão, não têm boas iniciativas, não têm esse caráter tão pronto de fazer as coisas, não tem muita iniciativa. Os melancólicos e os fleumáticos, as pessoas assim, que são mais reflexivas, que fica pensando mais se vai dar certo ou se não vai dar certo, estes demoram mais a ter uma iniciativa,
né? Tem uma história, eu acho que eu não vou dar conta de contá-la exatamente aqui, como de fato ela é, mas até para definir um pouquinho da questão dos temperamentos, embora não seja o nosso foco, mas diz que se um prédio tiver incendiado, né, com um incêndio, e tem gente lá dentro, está morrendo, tem crianças lá dentro, então o sanguíneo fica lá de fora gritando: meu Deus, vai morrer, meu Deus, gente, faz alguma coisa, alguém faz alguma coisa. Esse é o sanguíneo. O colérico já entrou lá dentro, já está queimando, está quebrando as portas, está entrando para salvar, né? O fleumático está pensando: vou ligar para os bombeiros, espera aí, agora eu vou ligar para a polícia, ele está calculando, ele está pensando: não, eu vou entrar por ali, porque por ali é mais seguro. E o melancólico está lá dizendo: meu Deus, que catástrofe, todo mundo morreu. Qual é a sua atitude diante de um incêndio de um prédio desse? Quer ver? Vamos lá. Quem que acha que ficaria: meu Deus, está queimando, alguém faz alguma coisa? Quem ficaria assim gritando? Muito sanguíneo você. Quem entrava lá dentro não quer saber se vai morrer, ele quer fazer alguma coisa. Ele pode até morrer, mas ele entrou. Quem que era esse colérico aí? E quem ficaria assim: bem, vou ligar agora aqui para o bombeiro, eu vou ver por onde eu vou entrar, que é mais seguro, aqui tem uma escada e tal. Esses são os fleumáticos. E quem ficaria desesperado, porque meu Deus, morreu. Quem ficaria só no show, aí tem alguns melancólicos aqui. É um pequeno teste, não define tudo. Mas, se você entrou na categoria dos fleumáticos e dos melancólicos, essa palavra tem que falar contigo hoje. Porque geralmente os melancólicos e os fleumáticos têm mais dificuldade nas iniciativas, né? Tem menos iniciativa. Então, eu quero contar algumas histórias da Bíblia aqui, que foram resolvidas por uma simples iniciativa. Coisas tão pequenas e foram resolvidas por uma iniciativa. Antes de entrar na história que eu separei, teve uma que eu lembrei dela depois de preparar a palavra, e eu queria contá-la. Achei tão interessante. Olha para mim aqui. Eu vou contar bem por cima. Fique bem ligado, porque eu vou falar de várias histórias aqui, para você não misturar e não ficar confuso. Então tem uma história, que não é essa, eu vou até tirar daí, para você não ficar lendo, e aí você não vai nem prestar atenção no que eu estou dizendo. Então teve uma história que Deus, olha, tanto que isso é interessante, Deus fala para Moisés, Deus dá uma ordem para Moisés, com respeito a algumas mulheres que precisavam, eu tenho aqui alguns detalhes um pouco perdido, mas enfim, era da tribo de Manassés, e elas não tinham maridos, né? E a herança, elas não tinham também irmãos e tal, o seu pai não teve filhos, então a terra ficou para elas. Escuta, então Deus dá essa ordem, essa lei, de que aquela terra seria daquelas mulheres. Poxa, foi Deus que falou. Mas aí, alguns homens daquela tribo percebem uma falha nessa ordem de Moisés. Porque se aquelas mulheres casassem com homens de outras tribos, as terras que eram daquelas mulheres, porque não tiveram irmãos, as terras daquelas mulheres iriam para as outras tribos. Porque a terra passaria para o nome, né, fica mais fácil a gente entender assim, para o nome do marido. A mulher não poderia reter essa terra. Automaticamente passaria para uma outra tribo. Então, esses homens perceberam que havia um erro. E eles tiveram essa atitude, essa iniciativa de dizer assim: Moisés, a ordem que você nos deu no nome do Senhor tem um erro. Porque se estas mulheres casarem com homens de outras tribos, a descendência do pai delas ficará sem terra. Aí Moisés olha, analisa e diz assim: os filhos de José têm razão. Então que essas mulheres só casem com homens das suas próprias tribos,
para que da sua própria tribo, para que essa tribo não tenha perdas nas suas terras. Então olha que coisa interessante, irmãos, que Moisés era o líder, era o cara que tirava a água da rocha, ele era muito capaz, né, todo o poder e tal, mas alguém viu que uma direção que ele tinha dado tinha um erro. Então eu lembrei de contar essa história, sabe por quê, irmãos? Porque eu entendo que a igreja, as ovelhas, tem que ter esse tipo de iniciativa. Porque às vezes nós pastores, isso é comum, nós temos uma visão, uma direção, e interpretamos a direção que tivemos da nossa forma pessoal. Mas se você, que percebeu que algo não vai dar muito certo se formos por esse caminho, se você ficar calado, você vai ser responsável também pelo meu erro. Então o que eu quero liberar aqui nessa primeira história que eu estou contando para vocês? Sempre que um líder de célula, de setor, ou um pastor, tiver um comando, ele tem uma palavra, ela pode ser até de Deus, não tem problema. Mas se você entendeu que alguma coisa parece que não vai dar muito certo, não seja daqueles que diz assim, vou calar, porque é o pastor. Não faça isso. E também não seja daquele, pior ainda, é ser daqueles que diz assim, não vai dar certo. Porque, fica vendo, vai ver o tombo. E ele fica gorando a situação ali, esperando dar errado. Que tipo de pessoa você tem que ser? Aquela que tem a iniciativa de dizer, vou falar com o líder e vou, respeitosamente, eu vou mostrar para ele algo que eu vi, que eu acho que não vai dar certo na ideia que ele deu. Então a tua ideia aprimora a ideia do líder. Quem está me entendendo aí hoje, diga amém. Agora uma história, melhor dizendo, que eu quero contar, que foi de iniciativa. Deixa eu contar 3 histórias que a gente vai ver aqui, que foi de iniciativa mesmo. Coisas que foram resolvidas porque tiveram iniciativas. A primeira que eu coloquei é a história das tribos de Rúben e de Gade. Está aqui o texto, não vou ler todo o texto para vocês, para a gente ganhar um pouquinho de tempo. Mas a Bíblia fala que Israel tinha saído do Egito e estava a caminho da terra prometida. Só que, antes deles atravessarem o Jordão, a tribo de Gade, a tribo de Rúben, percebeu que aquelas terras, antes de atravessar o Jordão, eram muito boas para criar gado. E qual que era a profissão, né, digamos assim? Qual que era a área onde a tribo de Rúben e de Gade mais se destacavam? Era exatamente na pecuária. Eles eram criadores de gado, eles tinham muito gado. Então, olha só, eles ainda não tinham dividido a terra entre as tribos, porque ainda não tinham conquistado. Mas aquelas terras, antes do Jordão, Israel já tinha conquistado. Então, os homens de Rúben e de Gade têm uma seguinte situação diante deles. Ok, eles cuidam de gado. Eles têm muito gado. Eles são as tribos que mais têm gado em todo Israel. Aquelas terras que eles estavam eram terras boas para cuidar de gado. O que Rúben e Gade então fazem? Presta atenção. O que você poderia fazer, poderia ter feito? Alguns, eu disse que a palavra é prática. Então alguns certamente diriam assim, não queria tanto essa terra, eu tenho vergonha de falar com Moisés. Falaria ou não falaria? Né? Quem já passou por isso? Deixou de pedir algo que você acha que poderia ser seu, mas não pediu porque estava com vergonha. Estava com vergonha. Não, que vergonha falar assim. Então alguém poderia ter feito isso. Outros poderiam espiritualizar e dizer, Senhor, fala com Moisés, para ele dar aquela terra para a gente. Quem falaria isso? Ia para a espiritualidade, para a oração. Agora os homens de Rúben e de Gade foram prontos. Chegaram em Moisés e disseram exatamente o que está ali naquele texto. Foram falar com Moisés, com o sacerdote e com as autoridades do povo. Então, irmãos, esse texto aqui é só para você entender que você tem que saber a hora de descansar em Deus, em oração, e você tem que saber a hora de ter a sua iniciativa.
Não era hora de ficar com vergonha, não era hora de ficar em oração, era hora de pedir. E eles foram e falaram. Aí eles disseram assim, olha, tem uma segunda parte do texto. Que pena, cortou aí. Que pena, cortou. Mas tem a segunda parte do texto que eles dizem assim, olha, se nós estivermos achando graças, né, se você estiver contente conosco, então nos dê essa terra aqui antes do Jordão. Moisés interpreta, eu não sei se posso dizer que ele interpretou mal, né? Mas ele não tem uma boa interpretação, porque ele entende que os homens de Gade e de Ruben ficariam com a terra, mas não lutariam com seus irmãos para conquistar a outra parte da terra. Eles fazem um acordo, diz, olha, a terra pode ser de vocês, desde que vocês lutem, não é? E o resultado é que a terra que Ruben e Gade, essas duas tribos, precisavam, passou a ser deles. Eles ganharam a terra, porque eles tiveram a iniciativa de ir lá e de falar. Olha para o teu irmão, diga para ele assim, bem amistosamente, fala para ele assim, deixa de ser bobo, vai lá e pede. Fala para ele, deixa de ser bobo, vai lá e fala. Fala para ele, deixa de ser bobo, vai lá e fala. Irmãos, então eu queria que essa história evidenciasse para você que algumas coisas só não vão dar certo na tua vida se você não tiver a iniciativa. Amém? Tem que ter a iniciativa de pedir, de falar. Isso, quem tá pregando para os irmãos é um melancólico. Não, é um fleumático. Quem está pregando para os irmãos é um fleumático. Então, saiba que eu tenho muito claro na minha mente aqui a dificuldade que é vencer essa às vezes até a timidez, né, essa questão. Então, é um segredo isso para a gente. A gente tem que aprender a usar a oportunidade que nós temos a iniciativa, ir lá e falar. Então, eu oro aqui, em nome de Jesus, que essa semana o Senhor te dê uma experiência e exija de você uma iniciativa. Você vai ter uma iniciativa. Outra história que fala da iniciativa de um homem é a história de Jonatas. Muito, muito bonito. A maneira como a Bíblia narra a vida de Jonatas é muito impressionante. Jonatas apoia um homem que, em tese, tirou dele o reino. Porque ele era o herdeiro de Saul. Ele era o filho de Saul. Era ele quem iria reinar. Mas Jonatas era um homem de coração tão simples que ele reconhece que Deus tinha escolhido Davi. Ele apoia Davi, ele ama Davi, ele protege Davi. Jonatas foi um sujeito muito importante na Bíblia, embora nem seja tanto mencionado assim. Mas a Bíblia fala de um momento que foi muito interessante na história de Jonatas. Quem está bem ligado aqui, amém? Está prestando bastante atenção? Então, a Bíblia fala de um momento muito interessante em Jonatas, da história de Jonatas. E aqui narra um pouquinho disso. O contexto era o que está aqui em 1 Samuel capítulo 13, que os filisteus haviam proibido os hebreus de fazerem espadas e lanças. Não havia nenhum ferreiro na terra de Israel. Então, eles não tinham armas. Vocês já conhecem um pouco dessa história. E os únicos que tinham alguma arma era exatamente o rei, Saul, e o seu filho, Jonatas. Então era natural que o povo sem armamento ficasse medrosos. E o interessante dessa história é que o povo escondeu de verdade. Os homens de Israel, a Bíblia diz, né, nesse mesmo capítulo, que os homens esconderam nas cavernas, esconderam nas cisternas, nas depressões, nas fendas, eles se esconderam mesmo. Todos os filisteus armados e preparados para a guerra, e ninguém tinha espada, então todo mundo ficou com muito medo. E aí entra a iniciativa de Jonatas, que diz: um dia esse rapaz
um dia Jonatas disse ao rapaz que carregava suas armas: vamos até o acampamento filisteu, que está no outro lado do desfiladeiro. Mas Jonatas não contou ao pai nada daquilo que ia fazer. E ainda tem mais uma referência que diz assim: Jonatas disse ao rapaz que o acompanhava: vamos até o acampamento desses filisteus pagãos, pode ser que o Senhor nos ajude. Se ele nos ajudar, nada poderá impedi-lo de nos dar a vitória, ainda que sejamos poucos. Poucos, irmãos. Eles eram 2. Eram só 2. Vocês estão entendendo a história? Todo homem, todo o exército de Israel com medo escondido. Jonatas tem uma ideia, ele não fala para ninguém. Eu acho isso interessante, porque a verdadeira iniciativa, ela não é barrada pela indisposição dos outros. Não, vamos limpar a igreja? Aí alguém diz assim: ah não, estou com preguiça. Ah não tem rodo. Ah não tem. Ah, é mesmo, né? Então deixa. O cara teve uma boa ideia, ele até começou bem e desistiu. Então Jonatas tem uma ideia, ele tem a iniciativa, ele chama o seu amigo ali, o seu pajem de armas, mas ele não conta para ninguém, porque ele não queria que ninguém o tirasse dessa disposição que ele tinha tido. E a ideia dele era simples: vamos lá, vamos lutar contra os filisteus, só eu e você. Porque se Deus quiser nos dar a vitória, Ele nos dá com muitos ou com poucos. Irmãos, essa história é tão tremenda, porque a iniciativa de Jonatas de lutar contra os filisteus, então aí ele luta, ele mata mais ou menos 25 homens dos filisteus. E Israel começa a perceber que existiam israelitas lutando no meio dos filisteus. Os filisteus começam a ficar com medo, os homens de Israel começam a sair das suas cavernas, das suas covas, dos lugares que eles estavam escondidos. Eu já contei essa história para vocês, eu sou apaixonado nessa história. A Bíblia fala que os israelitas se levantam e tem uma vitória tão extraordinária naquele dia. E a Bíblia chega a dizer que naquele dia a terra tremeu. E eu acredito em algo literal aqui. Eu acredito que de fato a terra tremeu. Por que tremeu? Porque um homem teve uma iniciativa. Deus vai falar com você hoje aqui. Por enquanto estou só montando algumas histórias. Uma outra história também muito impactante. Essa eu quero ler completamente com você, o texto que a gente separou. É a história dos 4 leprosos que estavam na porta de Samaria, na porta da cidade. Eles não podiam entrar. Samaria estava com uma crise terrível, um cerco, uma fome terrível, sem nada, sem provisão, sem chuva, aquela coisa terrível. E os leprosos estavam ali na porta da cidade de Samaria. E aí eles dizem assim, olha o que diz o texto, você pode acompanhar lá. 4 homens que sofriam de uma doença contagiosa de pele estavam do lado de fora dos portões da cidade de Samaria. Eles disseram uns aos outros: por que ficamos aqui sentados esperando a morte? Olha a pergunta que os leprosos fizeram. Por que ficamos aqui assentados esperando a morte? Não vale a pena entrar na cidade, porque lá iríamos morrer de fome. Mas se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos então para o acampamento dos sírios. Se eles nos deixarem viver, ficaremos vivos. Se nos matarem, bem, nós vamos morrer de qualquer jeito mesmo. Quando os 4 homens chegaram ao acampamento, entraram numa barraca, comeram, beberam do que havia ali, e pegaram a prata, o ouro e as roupas que acharam, depois saíram, esconderam tudo, aí voltaram, entraram em outra barraca e fizeram a mesma coisa. Sabe o que tinha acontecido? Olha essa história. Quantos já leram e conhecem essa história na Bíblia aqui? Levanta a tua mão. Então, quando eles chegaram no acampamento sírio, tinha acontecido um alvoroço no meio deles. E eles tinham pensado que Israel tinha alugado carros e exércitos e estava vindo contra eles. E eles lutaram contra si, fugiram, morreram e tal. Quando os leprosos chegaram lá, irmãos, os sírios tinham fugido e tinham deixado tudo nas barracas.
muita comida, muito ouro, muita prata. Eles tinham deixado tudo. Agora escuta. Aí os leprosos vão lá, pegam aquilo, e aí um deles vai dizer assim, não podemos deixar que isso fique só para a gente, vamos lá. Aí eles foram em Samaria, avisa, vem todo mundo, e acontece tanta história, né? Um chefe do exército morre atropelado pela palavra do profeta, porque ele não tinha acreditado que isso poderia acontecer da noite para o dia. Depois você lê a história lá, é muito tremenda. Por enquanto eu quero focar apenas na iniciativa dos leprosos. Agora presta atenção, irmãos, onde estavam os leprosos? Na porta da cidade. Eles eram o quê? Leprosos. Eles iam morrer. A doença deles era uma doença de morte. Se eles entrassem na cidade, não tinha nada para comer, era fome. Então, eles tiveram a iniciativa de dizer, vamos tentar. Irmão, levanta a tua mão direita hoje, diga assim hoje comigo, eu vou tentar. Irmãos. Olha, uma das coisas que esses leprosos falam, que marcou muito para mim, é quando eles disseram assim, por que ficamos aqui sentados esperando a morte? Por quê? Escuta, tua vida financeira pode estar assim prestes a morrer e você está apenas sentado esperando que ela morra. O teu casamento está tão ruim, que você está apenas sentado esperando, não vou fazer nada, estou aqui, vai acabar, estou esperando, o divórcio vai vir mesmo. Escuta, irmãos, esses leprosos tinham todas as razões para não fazerem nada, mas eles tiveram a iniciativa que salvou eles e toda uma nação, toda uma cidade. Entende isso, irmãos? Então, o que o diabo quer que você faça? É que você fique sentado, sem fazer nada, esperando a morte chegar. Então, eu desafio você a ter a iniciativa que esses leprosos tiveram. Amém, irmãos? Agora, deixa eu apresentar para vocês algumas coisas bíblicas aqui ainda, além do que já está sendo colocado. A iniciativa humana pode gerar um mover divino tremendo. A Bíblia diz em Coríntios 3:6, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. A iniciativa de plantar foi do homem, a iniciativa de regar foi do homem, Deus apenas fez com que a tua iniciativa desse certo. Então, o recado que eu tenho de Deus para você hoje é, o que Ele espera de você é apenas algumas iniciativas, para que o mais Ele faça por você. Né? Então, agora é muito importante você entender isso daqui, olha, iniciativas que visam benefício próprio, dificilmente serão bem-sucedidas. Dificilmente. Eu coloquei aqui até um pouquinho da história de Adonias. Adonias foi um sujeito que teve uma iniciativa. Adonias era filho de Davi. Davi estava muito velho, morrendo na cama. O Davi não tinha ungido um novo rei. Ele tinha que ter feito isso já, ele não tinha feito. Ele estava meio negligente, sei lá o que passava na mente de Davi. Então Adonias resolve se fazer rei. Ele tem uma iniciativa, mas escuta, benefício próprio não funciona. Adonias morre por causa disso. Uma outra história também que fala sobre iniciativas erradas, iniciativas fundamentadas no próprio braço, também podem dar muito errado, que é o exemplo de Uzá. Lembra da história de Uzá? Davi tinha mandado que trouxessem a arca, né, da aliança de volta para Jerusalém. A arca da aliança estava na casa de Uzá, e eles estavam carregando essa arca da aliança em carros de bois. A Bíblia fala que os bois tropeçaram, ou pelo menos um deles tropeçou, e a arca estava caindo. O que Uzá fez? Ele foi segurar aquela arca. Tem toda uma história aqui, porque provavelmente Uzá se acostumou com aquela arca na própria casa, né? Na casa dele. Muitos anos na casa de Uzá, aproximadamente 20 anos aquela arca ficou na casa de Uzá. Então, Uzá tem essa iniciativa do seu próprio braço, vou segurar a arca. E ele é fulminado, porque ele não podia ter tocado na arca. Era melhor que a arca caísse no chão. Ele abandona os princípios e tal. Então eu não estou falando, irmãos, de qualquer iniciativa hoje. O poder da iniciativa aqui
não é qualquer iniciativa. Iniciativas que são feitas apenas com benefício próprio, com egoísmo, provavelmente não vai dar certo. Iniciativas feitas confiadas no seu próprio braço, provavelmente não vai dar certo. E tem outra coisa também, eu quero que você fique muito ligado nisso aqui. Tem esse texto que eu separei. Deus faz com que os planos dos espertos falhem e que as suas ações fracassem. E esse é o zelo, de você não ter as suas iniciativas fundamentadas apenas no seu próprio braço. Porque em Jó diz que Deus faz com que os planos dos espertos não deem certo. Então, pastor, como é que eu tenho que fazer? Bem, eu vou falar um pouquinho ali, mas antes de qualquer coisa, tenha certeza de que é Deus que está movendo você para aquela iniciativa. Que teu coração está despertado para isso. Eu vou compartilhar. Agora, isso daqui que eu queria tocar com você, ó. Iniciativas fora do tempo podem não dar certo. Vocês sabiam? Quer ver? Olha só. Quantos estão me ouvindo aqui ainda? Amém? Lembram que Moisés enviou 12 espias para conhecer a terra? Lembram? Beleza. Lembram que 10 deles foram totalmente incrédulos e desanimou todo o povo? Quantos lembram? Ok. Lembram que por causa da incredulidade desse povo, Deus determina que ninguém iria entrar na terra prometida, eles iriam ficar ali por 40 anos e tal. Quantos lembram dessa história? Beleza? Mas vocês sabiam que depois que Moisés fala que Israel então iria morrer naquele deserto, os homens resolvem acreditar na promessa e ir para a guerra? Sabia disso? Eles vão para a guerra. Eles dizem, não, agora nós vamos lutar, Moisés, agora nós vamos lutar, vamos lutar. E Moisés diz para eles assim, não vão, porque o Senhor não é mais com vocês, não adianta ir. E eles vão. Sabe o que acontece? Perdem a guerra. Então, iniciativa fora do tempo. Quer ver uma prova de que iniciativa fora do tempo perde a graça? É assim, ó. Aniversário de casamento. A mulher cheia da expectativa. Das 6 horas da noite, o marido não fala nada. E ela está preparando. Acho que vai me levar para jantar fora. Das 7 horas, nada. Das 7h30, ela diz assim, olha, irmão, essa mulher que eu vou representar aqui é muito sábia, porque se eu representasse outra, seria outro nível. Mas ela vai dizer assim, meu amor, nosso aniversário de casamento hoje, você planejou alguma coisa pra gente? Estou tão triste, amor, você não fez nada. Aí ele diz assim, não, amor, não, é mesmo, né? Não, então vamos agora para a churrascaria? Irmão, perdeu a graça. Não perde a graça? Ela queria que você tivesse preparado com surpresa, uma surpresa, já reservada a mesa, e tivesse dito, entra no carro, meu amor, que eu vou te levar ali. Ela ia ficar toda preocupada, não, onde nós vamos e tal. Então não adianta. Depois, não adianta. Não é verdade, irmãos? Depois que passa a hora certa, não adianta. Ou então, no outro dia, o marido fala assim, amor, a gente não fez nada ontem, né? Vamos sair para comer uma mitex ali. Irmão, já era. Aí está aqui o povo, né, de Israel. Eles não creram na hora certa. Agora, querem sair para a guerra. Não vai dar certo. Então é por isso que eu disse no começo, que a iniciativa, ela tem que ter uma percepção do tempo. Entende? Ela é uma atitude precursora, ela vem antes dos outros. Então antes, quem faz aniversário de casamento ainda esse ano aqui? Ainda esse ano. Olha. Não, cadê as mulheres? Será que eu chamo aqui na frente? Será que não? Homens, tome a iniciativa e prepara alguma coisa para elas. Pode ser algo simples, eu tenho certeza que elas vão amar esse negócio da iniciativa do homem. Amém, irmãos? Então, iniciativa, irmãos, tem que ter essa percepção do tempo. Não adianta ter iniciativa na hora errada. Agora, escuta, eu quero concluir aqui. Por quê? Antes de falar do porquê, isso aqui que eu queria tocar com vocês, aquela hora que eu falei sobre o coração, que fala assim, no primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, o Senhor despertou o coração de Ciro
para reconstruir o templo de Jerusalém, para resumir aqui a história. Escuta. Quando o Senhor despertar o seu coração, é aí que tem que ter a iniciativa. Entende isso? Deus tem que despertar o seu coração. Se Ele desperta o teu coração e você não faz, isso vai morrer dentro de você. Amém? Agora, para a gente concluir, o que te atrapalha a ter iniciativa? O vídeo deu certo? Segura aí, daqui a pouquinho. O que te atrapalha a ter iniciativa? Primeiro, ausências de resultados. Uma história que eu coloquei, que é a história de Pilatos, bastante interessante isso daqui. Lê comigo esse texto, com muita calma. Quando Pilatos percebeu que não estava obtendo nenhum resultado, aqui Pilatos está tendo a oportunidade de livrar Jesus. Eu quero que você interprete esse texto comigo, como se a morte de Jesus não fosse algo profético. Eu sei que é difícil, mas pense como alguém que de fato poderia ter livrado um prisioneiro. Então a Bíblia fala assim que Pilatos percebeu que não estava obtendo nenhum resultado, mas ao contrário, estava se iniciando um tumulto. Então ele mandou trazer água, ele lavou as mãos diante da multidão e disse: estou inocente do sangue deste homem, a responsabilidade é de vocês. Escuta, Pilatos ficou inocente? Ele se isentou da responsabilidade dele, só porque ele pegou a água e lavou? Não, irmãos, lógico que não. Ele fez um gesto simbólico, ele não foi inocentado. Pilatos tinha na mão a responsabilidade de livrar alguém, ele tinha o poder de livrar alguém, mas ele estava tentando, e a Bíblia fala que ele não estava obtendo nenhum resultado. Então a ausência de resultado tirou de Pilatos o poder da sua iniciativa. Ele desistiu de ter outras iniciativas para livrar Jesus. Eu quero que você pense aqui, nesse texto, como se Jesus pudesse ter sido livre da morte. Amém, irmãos? Tá? Estou tirando aqui todo o lado profético da morte de Jesus, né? Só para você entender isso que estava em Pilatos. Então, o que acontece conosco também? A gente vai tentando. E como Pilatos, você vai vendo que as coisas só estão piorando. Então o que você faz? Eu desisto. Eu lavo as minhas mãos, não tenho mais responsabilidade sobre essa célula, não tenho mais responsabilidade sobre este casamento, não tenho mais responsabilidade sobre isso, sobre essa administração, eu não tenho mais nenhuma responsabilidade. Lavou as mãos. Escuta, a ausência de resultados, de fato, é castigante para a tua iniciativa. Mas escuta, você precisa encontrar em Deus inspiração para não ser frustrado pela ausência de resultados. Posso ouvir um amém, irmãos? Posso ouvir um amém, queridos? Ele é a tua fonte, né? Então, a ausência de resultados, de fato, pode maltratar o teu ânimo. Mas escuta, Pilatos não podia ter feito isso. Olhando de forma natural aqui, queridos, quantos entendem que Pilatos desistiu de um poder que era dele? Ah, mas ia causar uma rebeldia no meio dos judeus. Que causasse. Ah, mas ia causar uma revolta. Que causasse. Mas que ele fizesse aquilo que ele acreditava ser o correto. A esposa dele já tinha falado, né? A esposa de Pilatos, né? Ou é de Herodes? De Pilatos? Cadê os estudiosos da Bíblia? Quem teve um sonho, não foi a esposa de Pilatos? De Pilatos, né? Teve um sonho e disse: olha, à noite eu sonhei e tal, não toque nesse homem. Ele tinha sido avisado. Mas ele tentou. Então ele perdeu com todas as suas iniciativas. Sabe, irmãos, é isso que faz a diferença em uma pessoa de sucesso. É a capacidade de se motivar em Deus. Ou naquilo que ele faz. Ele se motiva. Pilatos perdeu toda a motivação, porque não tinha resultados. Então ele perde a sua iniciativa. Uma outra história também, que fala do naufrágio de Paulo. Não passou. Deve ter acabado aqui uma coisa aqui. Não, agora vai dar certo. Que fala do naufrágio de Paulo. Epa, estragou, irmão. Não, agora vai funcionar. Aí, eu estou me acostumando. Então, é a sensação de impotência. Olha aqui comigo.
e arrastou, aqui fala da tempestade que Paulo estava vivendo, né, antes do naufrágio, e diz que essa tempestade, esse vento era tão forte, que arrastou o navio de tal maneira, que não pudemos fazer com que ele seguisse na direção certa. Por isso, vamos ler junto? Por isso, desistimos e deixamos que o vento nos levasse. Então essa sensação de impotência, de não conseguir fazer nada, eu não dou conta, eu não posso mudar essa história. Isso faz com que você não tenha iniciativa. Mas irmãos, lembra de Jonatas? Lembra de Jonatas? Ele não tinha nada na mão. Ele tinha só ele que tinha armamento. Ele foi contra um exército, ele não teve a iniciativa, ele não funcionou. Então, a palavra hoje para você é: não desista e não deixe que o vento te leve. Não entregue o seu casamento, a sua família, a sua fé, a sua convicção. Não entregue ao vento. Você precisa ter iniciativa para salvar a tua fé. Escuta, tem gente aqui que a fé está quase morrendo. Está tão frio espiritualmente, não sente nada, a palavra não toca mais no coração. Escuta, se você não tiver uma iniciativa para investir na tua fé, você vai morrer. Você está pensando que, se Deus quiser me salvar na minha fé, Ele ia fazer alguma coisa por mim. Escuta, não é assim que funcionam as coisas. Faça algo de iniciativa pela tua fé. O que, pastor, que eu posso fazer? Abre um jejum amanhã, passa pelo encontro de novo. Entende isso? Passa a madrugada em oração, vai buscar em Deus, tenha alguma iniciativa pela tua fé. Não fique esperando que alguém te visite e te tire desse buraco. Você precisa ter uma iniciativa para mudar o nível da tua fé, da tua intimidade com Deus, da tua maturidade cristã. Então, não fique nessa sensação de impotência. Você precisa ter iniciativa. E por último, a última coisa, na verdade, que eu quero apresentar aqui, algo que atrapalha a tua iniciativa, é a tua acomodação. Gente, isso aqui é um caos. Sabe o que a gente precisa às vezes? Eu estava até vendo isso, que no chinês, a palavra crise, ela é escrita com dois ideogramas. Deixa eu ver se eu consigo lembrar. São dois ideogramas. Um fala, agora pensa, como isso estava aqui agora. Oportunidade e transformação. Ideograma, sabe aqueles desenhos? Né? Então a palavra crise, para eles, eles leem a palavra crise assim: oportunidade e transformação. Então, é disso que nós precisamos para sairmos de uma acomodação, de uma crise, uma oportunidade para sermos transformados. Qual foi a última vez que o teu casamento entrou em crise? Eu estou falando tanto de casamento hoje, né? Mas qual foi a última vez que o teu casamento entrou em crise? Talvez aquela crise serviu para você empurrar algumas coisas que estavam travando a tua vida, para empurrar isso no despenhadeiro. Entendeu isso, sim ou não? Talvez alguma crise financeira veio para você entender que algumas coisas precisavam ser abandonadas na tua vida. Então, eu quero mostrar um vídeo para vocês, para a gente fechar a palavra de hoje, que é: empurre a sua vaquinha. Você tem que empurrar a sua vaquinha. Amém, irmãos? Algumas coisas, peraí, segura aí. Algumas coisas na nossa vida que a gente está tão acomodado do jeito que está. Tá tão bom assim agora. Depois que eu não tenho mais célula, nossa, mas está tranquilo minha vida. Oh, glória a Deus. Vai. Acomodações, tempos de paz com o diabo sempre te traz prejuízo. Não existe isso não. Agora depois que eu parei de frequentar aquela igreja, glória a Deus. Tem gente que fala isso. Agora não tem mais pressão e tal. Escuta, irmãos, cuidado, porque esse tempo de paz pode significar que você está abrindo mão daquilo que Deus separou para você. Então, você não é mais tão importante assim para que o diabo te ataque. Você está fora do propósito mesmo. Então hoje, eu quero terminar com esse vídeo, desafiando você. O que é na tua vida, que está aí na tua vida, mas você se acomodou com isso?
Eu quero até brincar. Escuta, alguma parte do teu carro está amarrado com araminho? Tem alguma coisa na tua casa que você deu um jeitinho e está lá, tem mais de 5 anos, 1 mês, 10 anos. Você deu, não amor, vou fazer isso aqui, depois eu arrumo. A gente tem que empurrar essas vaquinhas, essas coisas que estão nos fazendo acomodar com um padrão que não é o padrão que Deus tem para nós. E temos que ter iniciativa para mudar essa história. Amém?